Olá, muito boa noite para todo mundo. Visitando de assustado a fazenda do Taboado, no transporte de uma boiada comprada na Estrela do Norte, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV foi convidada para armar rancharia e entrar na folia violeira com o povo da freguesia. E estando já preparada para a função, começa a apresentação com a prosa abrideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anunciou no fechamento da semana passada o resultado da sua pesquisa a respeito do abate de gado no país nos 3 primeiros meses do ano presente. E o relatório distribuído na praça confirmou o que a gente já imaginava que estava acontecendo no mercado. O caso foi que, no espaço de tempo considerado, os fazendeiros brasileiros que passaram os últimos 3 anos segurando fêmea para fazer vaca parideira, agora mandaram para o gancho um total de 6.960.000 cabeças, com um crescimento de 5,5% sobre o período correspondente do ano passado. Os 3 meses analisados apresentaram alta no movimento, sendo que o maior aumento foi em maio, quando o volume de animais recebidos pela indústria em geral subiu 8% na comparação anual. Já em relação ao derradeiro trimestre de 2021, a diferença foi relativamente pequena, com o rebanho entregue ao frigorífico ficando praticamente do mesmo tamanho. Tirando então já a primeira conclusão a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no eito, logicamente que, mais uma vez, a pesquisa do IBGE deixa evidente que a nossa atividade pecuária continua apresentando um substancioso avançamento em produção e em produtividade. Mas, por outro lado, com os números apresentados, também ficou perfeitamente demonstrado uma clara e cristalina queda no interesse do companheiro boiadeiro brasileiro pela cria. Tanto que, pareando mais uma vez com o começo do ano passado, o abate de fêmeas subiu agora nada menos que 12,9%, enquanto no caso dos machos, a alta foi só de 1,1%. De acordo com os técnicos responsáveis pelo estudo, esta foi a primeira vez, depois de 2 anos seguidos, que o abate de fêmeas aumentou em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Destrinchando um pouco mais o relatório distribuído na praça, repare agora, amiga pecuarista, que Mato Grosso continuou ponteando a lista dos maiores fornecedores de gado do Brasil, tendo sido responsável por 16,1% do volume total. Em segundo lugar na relação apareceu Mato Grosso do Sul, com 11,3%, seguido por São Paulo, com 11%. E São Paulo também teve o melhor desempenho entre os estados, abatendo 92.790 cabeças a mais do que no mesmo período do ano passado. Já no Rio Grande do Sul, o caso foi de uma redução de 44.550 animais na mesma comparação. E com a chuvinha criadeira que não estava sendo estrada em lama da estrada, a hora de adquirir sabedoria e notícia de como é negociado do boi magro são. Com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, considerando todas as categorias entre machos e fêmeas anados e os dourados, as cotações recuaram 0,9% no balanço semanal. As quedas foram puxadas pelos machos, com um recuo de 1,2%, frente à retração de 0,7% das fêmeas na mesma comparação. Considerando a média de todos os estados, destaque para o bezerro de ano e desmama, que registraram quedas de 1,5% e 1,1%, respectivamente, no comparativo semanal. No acumulado do ano, o recuo das cotações das categorias na mesma ordem foi de 10,3% e 12,1%. Considerando os 3 estados monitorados, o preço para o bezerro de desmama caiu em média R$ 350 por cabeça desde o início do ano. O cenário é explicado por uma maior oferta de bezerros chegando ao mercado nas últimas semanas, resultado da forte retenção de fêmeas dos anos anteriores. Para os próximos dias, com expectativa de firmeza no mercado do boi gordo, o mercado de reposição poderá ganhar ritmo. Já o destaque para a relação de troca fica com o Paraná, que no acumulado dos últimos 12 meses registrou um recuo de 14,2%. No mesmo intervalo, o preço do boi gordo caiu 2,5%. Com isso, a relação de troca está 13,8% mais favorável para o recriador
no comparativo anual. A melhor relação neste intervalo ficou para o bezerro de desmama. Em junho do ano passado, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,88 bezerro de desmama. E atualmente compram-se 2,29, uma melhora de 21,8% no poder de compra. Para o curto e médio prazos, a expectativa é de manutenção de preços frouxos para as categorias mais jovens ali no estado. De acordo com o acompanhamento mensal do pessoal da Embrapa, mesmo tendo sido ligeira e passageira, a recente queda no preço dos grãos ajudou a diminuir um pouco o aperto no custo de produção do leite no mês passado. Confira. O mês trouxe deflação de preços em importantes itens que impactam o custo de produção de leite, de acordo com o índice da instituição, o ICP Leite Embrapa. Este fenômeno de deflação, que é o inverso da inflação, não acontecia desde maio de 2020 e foi a maior deflação registrada desde agosto de 2019. Já numa comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice registrou uma inflação de 16,6%. Estando já selecionada a cabeceira da primeira metade da muladeira que foi apresentada para ser negociada, a gente faz aqui uma parada ligeira nessa ali da partadeira, deixando o amigo já avisado de que é já que o serviço será retomado. Estamos de volta e com a ponteira da comitiva já ganhando o chão no sertão e avançando ligeira pelo estradão, a gente pede agora a atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro para a apresentação de mais uma edição do quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. E o assunto principal de hoje é a importância de ter no plantel vacas parideiras selecionadas para facilidade de parto. Acompanhe. Ter vacas no seu rebanho que vão parir mais fácil ajuda não somente no controle, mas também na sua vida financeira. Esse é o objetivo de todo produtor e toda propriedade. A gente convidou o Fábio Fogaça, gerente de leite importado, para falar com a gente sobre essa característica tão importante na hora da seleção. Fábio, seja muito bem-vindo no nosso programa de hoje, mas antes da gente falar dessa característica, a gente tem que falar sobre a importância do touro. Muitos proprietários falam que a culpa é do touro, mas nem sempre o problema de facilidade de parto é do touro, né? A dificuldade de parir não é apenas uma situação de que o touro provocou. A gente tem problemas por diferentes razões e normalmente também são conhecidas como distócia, tá? A distócia é definida como um parto difícil ou atrasado em qualquer estágio do trabalho do parto. É importante a gente se conhecer os aspectos normais do parto para determinar se a vaca ou a novilha, no caso, a novilha principalmente, esteja passando por essa situação. A genética até pode desempenhar um papel na distócia pelo desenvolvimento da novilha, ou mesmo no percentual de parto de novilhas que necessitam de auxílios outros, né, auxílios externos, tração, como eu disse, né? Mas, primeiramente, é necessário ter indicadores na fazenda para se dizer que o problema tem um impacto negativo ou não. Sem dados, a gente vai ficar no achismo. E esse é o problema do produtor em geral. Estou generalizando. No Brasilzão, tá? Esse é o problema. Nós não temos muitos dados. E muitas vezes as coisas ficam no achismo, o que é assim péssimo para que a gente consiga obter resultados positivos. Mas a fazenda que tem dados de alto percentual de problemas de parto nas novilhas, ela não teria que estar apenas selecionando touro para facilidade de parto. Mas, por exemplo, nessa fazenda, a gente tem que estar se atentando para as novilhas que é mais importante eles se atentarem para quais novilhas que alcançaram 85% do seu peso corporal adulto quando ela está dando o primeiro parto. Se está se buscando evitar ter animais com score de condição corporal extremamente gordas ou magras, até extremamente magras, no momento do parto. Uma vaca supercondicionada, muita gordura ao redor da pelvis, ali, vamos dizer assim, da garupa,
pode levar a um pequeno canal do parto, muitas vezes provocado pela superalimentação, às vezes que esse animal teve, principalmente no terço final da gestação. Eu vou citar novamente, aí lembrar de novilhas, né? O parto, a gestação, ela foi encurtada ou foi longa demais por alguma razão? Você está entendendo? Eu estou dando várias questões que acontecem e que normalmente o pessoal leva a culpa para o touro que foi usado, quando na verdade tem outras variáveis dentro do processo que tem que ser avaliada, né? Ainda falando do touro, Fábio, queria que você explicasse para a gente qual que é a importância do macho nessa característica. Tudo tem relação com o touro. Nós temos a facilidade de parto do touro, que é quando você usa esse touro em novilhas e que você não quer que essas novilhas tenham dificuldade quando elas vierem a ter parto, tá? E a gente também tem o que a gente chama de dificuldade, facilidade de parto, que seja, das filhas do touro. Quando é assim, esse touro, o quanto ele está transmitindo geneticamente para as suas filhas, para que elas tenham facilidade quando elas vão parir. Então, facilidade de parto do touro depende de quem a novilha foi inseminada. E facilidade de parto das filhas é de quem que é o pai dessa novilha que está parindo. Bom, como agora a gente já sabe que nem tudo é culpa do pobre touro, a gente começa a falar especificamente da fêmea, da característica de facilidade de parto. No dia a dia, Fábio, como que essa característica é expressada e pode ser calculada também? Elas são calculadas através de dados, novamente, lembrando, de dados coletados a campo. Facilidade de parto é aquela de quanto a bezerra, quanto a vaca teve um parto simples, um parto sem maior dificuldade, tipo que simplesmente cuspiu para fora aquela bezerra, aquele bezerro, tá? Então, o grau de facilidade de parto, na verdade, a gente está falando ao contrário, né? Seria dificuldade do parto. Ele é classificado pela pessoa daquele rebanho, pelo responsável naquele rebanho, com as anotações, e ele observa cada parto e diz se aquele parto foi extremamente fácil, tá? Se ele foi extremamente fácil, ele vai ter uma classificação, ele bota lá 1. Se ele anotar como 2, é um parto fácil, que teve um pouquinho mais de tempo ali para acontecer, não foi assim tão simples, tá? Vai o 2. O 3 já necessitou de uma certa ajuda, não tão grande, mas necessitou de um auxílio. Quando ele anota como o valor 4, quer dizer que já houve uma força substancial para tirar, para tracionar essa bezerra, esse bezerro para fora, né? E quando ele anota 5, é que teve assim praticamente, eu costumo dizer que foi necessário um trator para arrancar fora aquela bezerra, aquele bezerro da vaca, entendeu? Botar ele, fazer ele realmente fazer a vaca parir realmente. Fábio, junto com a evolução da pecuária, as provas sofrem alterações todos os anos. A facilidade de parto, essa característica, teve alterações no decorrer do tempo? Sim, é uma excelente pergunta, novamente, porque foi incluído uma quantidade enorme de dados, não foi aqueles que eu citei no início aqui da nossa conversa, que seriam os casos aí de distócia, casos outros que não são genéticos propriamente dizendo, vamos dizer. Quando o produtor vai selecionar as fêmeas para o rebanho dele, ou até mesmo os machos, qual que é a importância dele selecionar através desse índice, dele focar na facilidade ou dificuldade de parto, como você preferir? Mais uma vez, uma boa pergunta. Quando você inclui a característica de facilidade de parto no processo de montar um planejamento genético, lembre que cada característica a mais que você inclui, menor vai ser o foco. Menor sendo o foco, menor vai ser o progresso genético, mais demorado ele vai acontecer.
tá? Hoje em dia, na raça holandesa, uma vez que a queda foi brusca de agosto de 2020 para cá, desde agosto de 2020, na verdade, hoje, se a gente for olhar nos touros holandeses de maneira geral, a gente tem pouquíssimos touros que realmente mostram que vão ter o problema de parto como anteriormente acontecia. Anteriormente, nós tínhamos touros aí que tinham índices para essa característica que eram inaceitáveis para se usar, né? E hoje em dia, se você for olhar na população de touros holandeses que são ofertados no mercado, não apenas da Alta, mas aí pensando na população como um todo, hoje são muito poucos aqueles touros que vai trazer um impacto econômico negativo e prejudicial para a fazenda. Por quê? Porque a raça mostrou que com um trabalho de aprimoramento de manejo, aprimoramento de ambiente, de conhecimento técnico, juntamente com uma seleção genética para facilidade de parto, que acontece praticamente há 20 anos ou 20 e poucos anos, a gente teve esse resultado aí, mostrando que hoje em dia a gente tem, de uma maneira geral, touros que não seriam preocupantes nesse ponto. Fábio, muito obrigado pela sua participação de hoje na nossa edição do Pecuária em Alta. Para você rever essa e outras edições, basta seguir a gente nas redes sociais e acessar o nosso canal no YouTube. Toda quinta-feira tem um episódio novinho do nosso podcast na sua plataforma de podcast preferido. Te volto a se encontrar na próxima edição. Forte abraço e até mais! Do lado de cá do Ribeirão, a comitiva está deixando para trás o sertão dos Ananás e andando para lá um pouco mais, adiante daquele chapadão já vai ser o chão da ramada, que é onde a gente vai entregar a boiada. Pois então a hora é recomendada para fazer uma parada ligeira e quando a marcha boiadeira for retomada, a companheirada vai apreciar o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado pecuário, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Agora sim, com a desova da safra do capim definitivamente chegada no fim, a oferta de boiada terminada apertou de novo e a nossa praça boiadeira já está outra vez embicada na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Estamos de volta e estando já quase no ponto de levar a lida de vencida, o Terra Viva DBO na TV passa agora a contar aos companheiros como foi que ficou resolvida a pendenga pelo preço da arroba no nosso comércio boiadeiro. Vindo lá do baixio do rio, um vento frio varreu as invernadas, mas dessa vez não tinha mais gado terminado na pastagem, porque a boiada já foi toda negociada. E o que a friagem fez agora foi só chacoalhar de leve a palhada seca que sobrou depois do fim da safra do capim. Aí, com o tempo mudando a feição das currutelas e dos campos no sertão inteiro, o caso acontecido na manhã gelada desta segunda-feira foi que o comprador teve de esquecer seus dias de valentia, guardar o facão derriçador de preço na bainha e sair no trecho batendo palma na frente das porteiras para pedir para os fazendeiros o favor de ver se dá para arrumar alguma mercadoria para ele poder trabalhar. Pois então, o que tem para ser contado é que, estando já comprovado e confirmado que a oferta de boiada engordada está de novo ficando apertada, na nossa praça boiadeira o carretão também já mudou de direção e agora está embicado na subida da ribanceira. Ao mesmo tempo, a demanda aqui no nosso mercado caseiro aumentou uma coisinha assim de quase nada. Primeiramente porque o mês ainda está na sua metade abrideira e segundamente porque esta semana tem feriado na quinta-feira, que para muita gente vai ser emendado, né? E juntando uma coisa com a outra, o consumidor brasileiro ficou até um pouco mais animado para comprar. O primeiro resultado desta conjuminação apareceu no mercado da carne com osso no atacado, onde a carcaça casada de macho castrado subiu para R$ 19,67 o quilo, o que representou uma substanciosa alta de 4,7% só da semana passada para cá. Já no comércio do produto desossado, o caso que está sendo passado é exatamente o contrário, com queda na cotação. E a parte principal da explicação para esta situação é que, até outro dia, a programação de abate da indústria estava mais folgada do que botina do irmão mais velho, que foi herdada pelo irmão mais novo.
Por conta disso, o estoque de carne na câmara fria também foi engordando. E o dono do frigorífico acabou sendo obrigado a abaixar o preço para não perder a freguesia. Aqui em São Paulo, por exemplo, durante o mês passado, o valor médio dos cortes comercializados já tinha acumulado uma queda de 2,1% e continuou descendo a ladeira agora em junho. Só nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás, a média caiu 1,2%. O problema é que o setor varejista não está repassando esta redução na mesma proporção para o balcão do açougue. A questão é que, mesmo correndo o risco de espantar de vez a população, numa hora enganosa como essa de agora, com o dragão da inflação comendo cada vez mais ligeiro o valor do dinheiro do trabalhador brasileiro, o açougueiro está querendo recuperar sua margem de comercialização. Mas como ninguém está vendo uma solução para esta consumição no curto nem no médio prazos, a previsão dos especialistas é de que, passado este próximo feriado, o movimento vai esmagrecer de novo, porque do jeito que está a situação, o povo vai ter de voltar a comer só arroz, feijão e ovo, né? Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas do Brasil inteiro. E repare bem o companheiro boiadeiro que em todas estas praças a arroba subiu. A lista das arribadas foi ponteada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a vaca foi reajustada para R$ 256 para pagamento a prazo e livre do fundo rural. No sul do estado, a alta foi geral, com o macho indo a R$ 271 e a fêmea a R$ 256. Na região norte, o boi foi também para R$ 271. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho avançou para R$ 274. O boi também aumentou sozinho em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, para R$ 283,50. Em Goiânia, capital do Goiás, a vaca já não sai mais por menos do que R$ 256. No norte do Tocantins, o vento bom que bateu na praça levantou a cotação do macho para R$ 266 e a da fêmea para R$ 248. E no sul tocantinense, a vaca pulou para R$ 250 redondos. E estando vencido o tempo destinado para a televisão para a apresentação desta nossa função novidadeira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV se despede dos companheiros boiadeiros do Brasil inteiro, prometendo voltar para uma nova apresentação amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.